Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal A Bíblia com Entendimento. Aqui você obtém conhecimento profundo da Palavra de Deus e recebe orientações para o crescimento da sua vida cristã. Então, se você deseja ter mais intimidade com Deus e aprender cada vez mais sobre a sua Bíblia, já deixa o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder quando o vídeo novo sair. Você sente que tem o chamado de pregar a Palavra de Deus? Você quer salvar outras vidas através da sua, levando a palavra de Deus para essas pessoas? Você ora a Deus pedindo para que Ele te levante, te dê sabedoria e coragem, mas o seu medo e timidez te impedem de prosseguir? Nós entendemos tudo isso que você está passando e estamos aqui para te ajudar. Nesse vídeo, nós vamos elaborar um sermão junto com você. Você vai descobrir na prática como elaborar um sermão para a sua pregação, usando apenas 6 passos simples, mesmo que seja a sua primeira vez. E no final do vídeo, você vai conhecer um material completo para pregadores, que tem transformado a vida de muitos irmãos em Cristo. Então, preste bem atenção e assista o vídeo até o final. Passo número 1. O pregador não nasce pronto. Apesar do dom de Deus ser perfeito, nós não somos. Um bom pregador não nasce pronto. Por isso é muito importante que haja dedicação ao estudo e às boas práticas espirituais de comunhão com Deus, para que o pregador cresça em sabedoria no trabalho da obra do Senhor. Quando observamos as narrativas a respeito de Jesus, vemos que ele se empenhou, mesmo sendo Deus, para crescer enquanto humano, como diz em Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Assim, nós pregadores não podemos negligenciar o lado espiritual e nem o lado humano do aprendizado, do estudo, da leitura, para que sejamos mais usados por Deus. Passo número 2. Comece orando. Muitos pregadores, por estarem muito ansiosos pela pregação da mensagem, esquecem de algo muito importante. Gaste um bom tempo buscando a mensagem que Deus quer dar à igreja através de você em oração. Isso é muito importante. Observamos na vida de Jesus que, sempre que ele tinha algo muito importante para fazer, ele se retirava e orava, buscando em Deus a direção. 50% do seu sermão é construído em oração perante a Deus, ouvindo a voz do Pai e também falando com Ele. Passo número 3. A escolha do texto bíblico. Uma pregação sempre começa em Deus, como vimos no passo 2. Depois, ela precisa ir para a palavra de Deus, pois é na palavra que está a autoridade e não em nós. Agora é o momento de ouvir a voz de Deus e buscar o texto que Ele deseja que você pregue. Sabemos que nem sempre isso é tão simples, mas ore e peça a Deus para te dar a direção na escolha do texto bíblico que você deve pregar. Não se desespere se demorar um pouco. Se Deus te chamou para pregar, Ele também vai te capacitar, não é verdade? Passo 4. Entenda o texto bíblico. Deus sempre fala ao pregador primeiro. Isso significa que o pregador precisa buscar compreender o texto bíblico escolhido. Para começar, é preciso entender todas as palavras que estão no texto. Vamos a um exemplo prático agora. Eu escolhi fazer um sermão deste texto. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Você deve se perguntar o seguinte: eu conheço o significado de todas as palavras desse texto? Nesse exemplo, digamos que eu não saiba muito bem o significado da palavra concupiscência. Então, é hora de usar um dicionário para ampliar o meu conhecimento. Concupiscência significa forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Uma outra forma de ampliar o entendimento de um versículo é procurar lê-lo em diversas traduções diferentes. Vou mostrar esse mesmo texto de Gálatas 5:16, mas na nova tradução da linguagem de hoje. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito Santo de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. E agora, entendeu bem o texto? Creio que ficou bem mais claro, não é? Passo número 5.
aumentando o conhecimento sobre o texto bíblico. Saber apenas o significado das palavras não é o suficiente para que você tenha um bom conhecimento do texto a ser pregado. Agora é hora de ler o que chamamos de contexto, ou seja, o que vem antes e o que vem depois do texto escolhido para a pregação. Isso é fundamental para você reunir informações muito importantes, como para quem o autor está escrevendo, qual foi o objetivo dele em escrever isso, qual a mensagem principal que o autor quis passar aos seus leitores. Então, vamos novamente à prática. Para quem Paulo escreveu e qual foi o objetivo dele? Paulo escreveu aos Gálatas. O objetivo dele era ensinar a importância de andar no Espírito e mostrar aos servos de Deus que eles estão em uma grande batalha espiritual. Para vencer essa batalha, o crente precisará ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo faz uma advertência de que se nós não andarmos no Espírito Santo e nos entregarmos às paixões da carne, não herdaremos o reino de Deus. Mas se andarmos no Espírito e praticarmos os frutos do Espírito, seremos vitoriosos na guerra contra o pecado. Conseguiu perceber como é importante ampliar o conhecimento do texto para você ter mais argumentos na preparação da sua pregação? Anote tudo o que você ver no texto. Extraia o máximo de informações possíveis. Número 6. Estruturando sua pregação. Agora que você já tem conhecimento amplo sobre o texto que vai pregar, gostaria de dar algumas dicas para você estruturar todas essas ideias de uma forma que as pessoas possam compreender. Não adianta saber o texto e não saber comunicá-lo de uma forma que as pessoas entendam. Uma pregação pode ser estruturada de diversas formas, mas gosto muito do modelo abaixo, pois é simples e muito prático. Leitura do texto bíblico para a igreja. Introdução. Explicação do texto de forma mais geral. Mostrar o tema de estudo para a igreja. Argumentação. E no final, a conclusão. Vamos agora analisar cada um dos tópicos de maneira simples e objetiva e montar a nossa pregação na prática. Leitura do texto bíblico para a igreja. Essa parte é bem simples. Nós já escolhemos Gálatas 5,16. Introdução. Aqui você vai escolher algo que introduz o assunto sobre o qual você vai falar. Por exemplo, veja a minha introdução. Irmãos, sabemos que o crente vive uma constante luta contra a carne. Isso acontece porque a nossa carne e o nosso espírito são opostos entre si, conforme nos ensina Gálatas 5,17. Mas qual a solução para isso? Será que não temos como vencer a nossa carne? Será que o pecado sempre irá nos vencer? Ou será que existe algo que possamos fazer com a ajuda de Deus para vencermos? Explicação do texto bíblico de forma mais geral. Aqui você vai explicar o texto bíblico lido, destacando os principais tópicos, conforme vimos na dica 5. Vejamos minha explicação de forma bem resumida. Quando Paulo escreveu esse texto aos Gálatas, ele tinha em mente a necessidade de ensinar aos irmãos que eles viviam uma guerra espiritual e que era uma guerra muito difícil, conforme nos ensina Gálatas 5,17. Paulo queria advertir esses nossos irmãos gálatas de que não deveriam ser vencidos pela carne, mas que deveriam, apoiado no Espírito Santo de Deus, cultivar os frutos do Espírito e andar em uma vida santa. Mostrar o tema do estudo para a igreja. Aqui é a hora de fazer uma transição entre a explicação e o tema que você deseja tratar. Veja a minha transição e exposição do tema. É por toda essa luta, irmãos, que temos o dia a dia contra as obras da carne. Muitos irmãos têm desistido e se entregado ao pecado. Mas será que existe algo que possamos fazer para permanecermos firmes em Cristo? Hoje gostaria de refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: como vencemos a carne andando no Espírito? Argumentação. Aqui entram as separações em ponto. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e etc. Agora você pode separar seus argumentos referentes ao tema em pontos para facilitar a comunicação e a memorização da mensagem para seu público. Ponto 1. Deixe que o Espírito Santo dirija a sua vida. Agora você deve argumentar, ensinar à igreja como é que o Espírito Santo dirige a vida de um crente. Você também pode usar outros textos bíblicos para embasar seu argumento. Lembre-se também de ler novamente o texto que você escolheu e destaque o ponto que você está abordando. Ponto 2. Sejam desobedientes aos desejos da carne. Você pode abordar que o crente deve guerrear contra seus desejos ruins, como um guerreiro que luta em uma guerra com força, seguindo a palavra de Deus de todo o coração, desobedecendo o pecado e obedecendo a Deus.
Você pode abordar quantos pontos desejar, mas tente não ser muito longo nos pontos. Agora chegou a hora da conclusão. Você pode chamar as pessoas para um compromisso com Deus, para buscarem uma mudança de vida e também terminar com uma oração de gratidão a Deus, clamando pela ação dele na vida de cada um. Como você pode perceber, preparar um sermão ou pregação é algo que exige do pregador muita dedicação e amor pela obra. Isso que eu ensinei hoje é apenas 1% daquilo que o pregador pode aprender e aplicar para ser um pregador mais abençoado. O pregador poderá aprender como usar a voz, como se portar em cima do púlpito, como vencer a timidez, como não ficar lendo a mensagem e etc. É claro que não tenho como passar todas as técnicas aqui em um único estudo. É por isso que quero te convidar a conhecer um material completo para pregadores que têm transformado a vida de muitos irmãos em Cristo. Então, se você quer realmente avançar e preparar sermões e pregações cada vez melhores, você precisa conhecer este material. E para acessar, clique no primeiro link que está na descrição desse vídeo. Fique em paz, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.